Em instantes, mais um episódio do Escuceucast, que tem apoio de Loja Ascadoro, no centro de Bento Gonçalves. Ourives, Casa dos Reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de Hotéis da Londer, muito mais do que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, um museu a céu aberto para explorar cultura, arte e história. Star e Arte, móveis e decorações. SB Churrasqueiras. Há 13 anos, a SB Churrasqueiras é referência em automação residencial e industrial e churrasqueiras e espaços gourmet. Esperança Caminhões, referência na compra e venda de caminhões seminovos. Milani Automóveis, segurança, transparência e qualidade. Olá, eu sou Moisés Escúcel e este é o Escúcelcast. Que prazer ter vocês aqui conosco em mais este episódio. Eu tenho certeza que vai ser mais um daqueles episódios especiais. Antes de mais nada, eu quero te pedir para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nos canais do Escúcelcast no YouTube e no Spotify. E também não deixa de me seguir lá no meu Instagram. É dessa forma que você vai estar sempre atualizado de todo o novo conteúdo que nós disponibilizarmos. E olha que tem material muito legal para você assistir. Você que está buscando uma inspiração, algo diferente, aprender, conhecer, em cada episódio você tem algo novo que vai com certeza impactar na sua vida. Você está vendo essas taças maravilhosas? São da minha amiga Cláudia Giordani, do Ateliê Refúgio da Colina, ali no distrito do Vale dos Vinhedos. Ela produz esse material fantástico aqui. Também as obras de arte do meu amigo escultor bento-gonçalvense Mauri Menegotto, que tem obras fantásticas com ateliê aqui em Bento Gonçalves. E é claro, eu tenho também a companhia do Escúceuzinho, né, presenteado pela minha amiga Luzmeia, do Ateliê da Lu. Então a gente faz questão aqui de divulgar as potencialidades da nossa região, os artistas, os empreendedores. É muito bacana também poder contar com a presença do Escúceuzinho, assim eu não fico sozinho do lado de cá da bancada. No episódio de hoje, nós vamos falar com uma empreendedora, uma empresária do ramo bancário. Ela é de Farroupilha, ou melhor, nasceu em Farroupilha, mas mora em Caxias do Sul, e tenho certeza que com ela também nós vamos aprender bastante. Mônica Pessim. Que prazer te receber aqui. Prazer é meu, Moisés. Estou muito feliz também dessa oportunidade de poder falar um pouco de mim e, quem sabe, inspirar outras mulheres e a população em geral, não só mulher, que nós não vamos falar só de mulheres, né? Tenho certeza que a tua vivência no ramo bancário, ela não se dá só no ramo bancário, né? Porque eu li um pouco ali do teu currículo, da tua história, tenho certeza que tu tem muita experiência para passar para outras pessoas, né? Mas me conta, o ramo bancário não foi o teu início, né? Eu sei que tu começou lá ainda quando pré-adolescente, né? Trabalhava com fruta, embalar fruta, vender fruta, coisas assim. Como é que foi isso? É, isso aí. Eu sempre quis ter meu dinheirinho. Minha mãe e meu pai davam uma mesadinha ali, uma semanada, né? Digamos assim. Mas eu sempre quis poder fazer as coisas que eu queria por mim. Então, eu tinha uma vizinha que trabalhava nas colônias lá de Farroupilha, e ela procurava o gurizadinho para a gente ajudar a colher frutas e, em alguns outros momentos, empacotá-las. Então, eu ia, né? Quando tinha, eu avisava a Dona Maria lá, e ela chamava nós, eu sempre estava lá no verão, lá juntando dinheirinho. E numa dessas, até eu lembro que eu consegui comprar um tênis Adidas, que eu queria muito comprar, que aí... Com o dinheiro das frutas. Com o dinheiro da colheita, a gente pegava ameixa, pêssego e encaixotava assim nas... Isso era no interior de Farroupilha ou mais na cidade? No interior de Farroupilha, eu não lembro exatamente onde é que era, porque eu era novinha, 12, 13 anos, né? Então, mas eu lembro da gente e as amoras, eu não me lembro de colher as amoras, mas eu lembro da gente botar nas bandejinhas, e aí
arrumavam com os plásticos, né? Então, a gente que tinha menos de 14, a gente não podia botar o plástico ao redor. A gente botava na ordemzinha, fazia lá embaixo, né? Depois fazia tipo uma piramidezinha. E aí a gente ia ganhando dinheiro. Só que a Dona Maria, ela pegava o dinheiro da gente que era menorzinho, a gente ganhava menos, né? Mas enfim, aí foi, a gente conseguia... Tu ajudava, na verdade, teus pais a fazer isso? Não tinha nada a ver. Minha mãe era prof e meu pai, ele trabalhava, ele era gerente de uma loja que vendia produtos para calçados. Certo. Então, na verdade, sim, graças a Deus, minha infância foi uma infância tranquila, né? Eu não precisava fazer para ajudar eles, mas eu queria ter o meu dinheiro sem ter que ficar pedindo, esperando deles, né? Certo. E aí eu sempre gostei de fazer, de ajudar, eu sou muito ativa, né? Se eu vejo alguém fazendo alguma coisa, eu vou lá e eu me ofereço para ajudar. E ainda ganhando dinheiro, né? Então eu já via as vizinhas naquele agito e aí eu ia junto. Ia junto, ganhava meu dinheiro. Naquela época não tinha o celular, né? Que hoje em dia a gurizada é celular o dia todo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Eu era muito do esporte, ainda tô, né? O que tu jogava? De pequena, assim, na rua, brincando, sempre de bicicleta. Tenho um irmão mais velho, 3 anos mais velho do que eu, então eu era da turma dos guris, né? E eu vivia arrebentado, meus joelhos cheios de batida e corte e coisa errada. Então, eu brincava muito com os meninos, que as meninas eram mais as bonecas, e eu não era tanto, assim, né, jeitosinha. Então, eu brincava muito na rua. E comecei com vôlei, né? Meu esporte hoje é o vôlei. Ainda joga? Jogo vôlei ainda. Tenho uma mulherada bem forte também que joga vôlei. E há pouco tempo, eu voltei, na verdade, faz uns 4 anos, eu tinha ficado muito tempo parado, eu fiz corrida de aventura. Que legal. Eu nadava, eu era metida. Tu é esportista, então, até hoje. Eu gosto de esporte. Eu acho que o esporte também nos ajuda muito na parte profissional, né? Nos dá disciplina, nos dá foco. E eu acho que anda muito, assim, a vida pra gente ter mais saúde, pra gente poder trabalhar melhor, para a gente poder atingir os objetivos que a gente quer, as metas que os bancos botam principalmente para a gente, e as metas da vida da gente, né? O que a gente quer. O meu pai, ele faleceu há 2 anos e ele tinha, uma das coisas que ele tinha era diabetes, por exemplo. E eu penso, né, mas assim, eu não posso passar por isso também, porque meu pai não tinha as informações que eu tenho hoje. Então eu penso, poxa, eu tenho que ter cuidado com a minha alimentação, eu tenho que ter uma vida com atividades esportivas para eu não passar pelo que ele passou. Porque ele não tinha o conhecimento, eu tenho, então eu não posso repetir o mesmo erro, né? Então, acho que o esporte, ele faz parte da minha vida desde criança, sempre. A gente tinha bola de vôlei que o pai dava no Natal e era sempre ali com a gurizada jogando na rua. E depois da escola, né? Eu nunca fui, assim, a craque do time, mas eu sou muito esforçada, então... Que legal. Sempre jogando, né? Que sempre bacana. desde os 12, né? Faz uma vida aí. Sabe também. que tem algumas coisas ali que tu me escreveu quando eu procurei saber um pouco mais da tua vida, né? E me chamou a atenção essa questão que tá arraigada em ti de, poxa, trabalhou lá com 12 anos, né, para ganhar o dinheirinho, com 14 tu já foi para uma empresa, né? Fui pra e eu vejo que nos dias atuais tem muito assim, criança, adolescente não pode trabalhar, tem que ficar em casa, ou tem que ir só à escola e tal. Mas eu sou de uma época, porque eu também trabalhei muito cedo, que você conseguia estudar e trabalhar. O meu menino trabalha desde os 14 anos como menor aprendiz no hospital aqui da cidade. E eu vejo que tem como conciliar, tem como estudar e trabalhar. E o teu exemplo é isso, poxa, com 14 anos tu foi para uma empresa trabalhar no ramo calçadista, é isso? Isso, na Cosipla. A Cosipla era uma empresa de calçados e de matrizaria. Com 14 anos, eu fiz 14 dia 5 de junho e no dia 22 de junho eu fui contratada. A minha tia Ana já trabalhava lá, eu já comecei... No ano que eu fiz 14... eu já me matriculei, eu terminei a 8ª série na época de dia, e eu já me matriculei na escola de noite, meu pai nem sabia. Aí no primeiro dia de aula daquele ano, meu pai veio me chamar de manhã cedo, né, me acordar, e eu disse, não pai, eu vou de noite. Não, ele nem sabia. Ele teve um treco, imagina minha filhinha de 14 anos, né, vai estudar de noite. E na verdade eu tinha 13 ainda, né? E aí eu fiz 14 em junho ali. E aí ele ficou, nossa, como é que foi? Chamou minha mãe e tal. Eu disse, não, porque eu quero trabalhar. Eu já tinha amigas até mais novas do que eu, que as minhas amigas são todas fortes também, que já estavam trabalhando. E eu disse, eu também eu quero trabalhar, não quero ficar só trabalhando no verão, encaixotar fruta e coisa nada. E aí comecei a mandar currículo, aí uma tia minha pediu, e aí ela me chamou para trabalhar na Cosipla com ela. Eu fui ser secretária da diretoria, tremia, não levar café. Tremia e nem gostava, porque eu não gostava de ficar lá sem fazer nada, assim.
E aí eu tive uma oportunidade para trabalhar depois na parte no financeiro e Poxa vida, tu ficou algum tempo lá então? Fiquei uns 2 a 3 anos, 2 anos. Só que aí eu estava fazendo magistério no meu segundo grau. Depois eu troquei para o magistério, Olha só. que a minha mãe não gostou muito da ideia de eu trabalhar de noite. E eu era de CTG também, então eu também tinha que sair envolvida de noite. ali na comunidade. Eu entrei no CTG nesse meio tempo e aí estudar de noite, ensaiar de noite não dava. Aí a minha mãe, que já queria que eu trabalhasse, que eu não trabalhasse o dia inteiro e não ficasse de noite fora. Aí ela, quem sabe tu não faz magistério também, né? E aí meio-dia eu fazia magistério, meio-dia eu trabalhava aí eu já tinha saído da Cosipla nesse meio tempo, que eu fiquei 2 anos lá e aprendi muito. Depois voltei pra Cosipla de novo, antes de entrar no banco. Mas fiz bastante coisa, fui pra Fez Colombo. magistério, mas tu não chegou a atuar no magistério. Sim, dei aula na Turma da Mônica, lá em Farroupilha. O que é a Turma da Mônica? Era uma escola infantil? escolinha, e tanto que achavam que eu era dona, né, por causa do nome. Mas digo, não, eu fui prof lá. Dona Mônica, não. Dona, né, Tinha que idade na época? Eu tinha 17 para 18. Olha a escola da Dona Mônica. Dona Mônica com 17 anos. Era uma menina, né, 17, 18 anos. Então eu dei muita volta, né, assim, aí eu saí da Cosipla, porque eu estava estudando meio turno, mas aí eu pedi demissão, aí o meu gerente, na época, o Gilberto Galafassi, me propôs de ficar pelo menos meio turno. Eles fica trabalhando com a gente. E aí eu fiquei muito elogiada, assim, lisonjeada, porque eu pensei, poxa, se ele tá me pedindo para ficar, porque eu faço um trabalho legal. Aí fiquei. Mas aí era puxado, era estágio, era escola de tarde, aí de noite dançar, o CTG e tal. E aí eu terminei meu estágio, mas precisava trabalhar, que aí também já a família já estava mais apertada de grana. É filha única, Mônica? Não, única menina, mas eu tenho um irmão mais velho, o Henry, e um irmão mais novo, o William. O William é 8 anos mais novo do que eu até. E então aí já quis trabalhar também, aí eu já tinha que ser meio turno por causa do estágio da escola, né, do magistério. E aí fui trabalhar na Colombo de manhã, começava 15 para 6 da manhã. Então também não era fácil, assim. Era puxadão. Já saía, já ia para o estágio, depois da noite já ia para o CTG, porque aí além de dançar eu já comecei a dar aula no CTG também. E depois aí fui dar aula na escolinha, fiz o estágio, dei aula na escola. E aí a Cosipla me chamou de novo para voltar para trabalhar com eles lá. Isso passou um ano, mais ou menos. E aí eu recebi um convite para voltar. Aí voltar a trabalhar o dia inteiro, aí com um salário um pouco melhor e tal. E aí eu tive que escolher. E aí Entre o magistério e aí foi pra Cosipla. Infelizmente, lá naquela época, né? Não era... na verdade, assim, estadual não é muito bem remunerado, mas os municípios pagam muito melhor. Mas naquele momento eu escolhi voltar para a empresa, né? Eu gostava muito de lá, eu trabalhei, foi meu primeiro emprego, então assim, eu tinha raízes lá na empresa. Fui para a Cosipla, trabalhei lá mais ou menos 1 ano e pouquinho de novo. Só que a empresa não estava indo muito bem, e eu trabalhava na parte da contabilidade do financeiro ainda. E eu tive a minha gerente, a Ana Borghetti, que é de Garibaldi até. Eu conversei com ela morrendo de vergonha Ana, me chamaram para uma entrevista de banco, um banco em Caxias. E aí ela disse... Em função de tu trabalhar na contabilidade. Eu sabia que a situação da empresa não estava muito bem, e a gente não sabia mais quanto tempo aquilo ia aguentar, né? E aí a Ana me disse, eu imagino, eu pensei, ela nunca vai me deixar, né? Ela disse, Mônica, vai. Ela disse, a gente sabe que a empresa não tá muito bem. Segue o teu caminho. Ela disse que tu tem um caminho muito bom, muito bonito pela frente. E aí fui lá, comecei as entrevistas no banco, fiz lá umas 4 entrevistas, já não tava mais nem aí, porque eu disse, eles não vão me chamar. Um amigo meu de Farroupilha também, o Dani, me chamou, ele disse, me dá o teu currículo. Levei o currículo, mandei o currículo por ele e comecei as entrevistas. E aí fui contratada. Depois de muito tempo, assim, acho que foram uns meses aí, uns 3, 4 meses, assim, que era um processo diferente lá. E aí entrei no banco e aí comecei a minha carreira, que eu tô até hoje, né? Isso já fazem 27 anos. Trabalhei 8 anos no ABN, então eu era operadora, eu comecei na parte de análise de crédito. Foi o primeiro banco, foi o ABN? O ABN. O ABN. Que hoje, depois de algumas fusões, virou hoje o Santander. E o que tu fazia lá no ABN? Eu comecei como analista de cadastro, né? Então vinha as fichinhas numa época... Hoje as pessoas passam o CPF e aprova ou nega, né? Naquela época a gente recebia uma fichinha anotada no papel, que até teve um convidado teu aqui, o Alexandre Milani, né? Ele era um parceiro muito querido, ainda é um amigo meu hoje, muito querido. E eles mandavam as fichinhas no papel, a gente no fax, né?
fax. Tem muita gente que vai escutar a gente aqui que nem vai saber o que não é fax. sabe. Eu fui numa palestra no E CDL. uma análise de crédito demorava muito mais, né? Não era como é hoje. Na verdade, assim, até não era muito demorada porque não tinha um volume como tem hoje, né? Então eu recebia a fichinha, eu olhava e aí eu fazia umas ligações. Sim, então, não tinha automatizada a coisa, né? Não, a gente anotava, tinha caneta azul e uma caneta vermelha. Aí, caneta azul, a gente anotava as situações de SPC e Serasa, fazia um mini cadastro, a gente ligava e fazia um mini cadastro. E aí a gente ligava para a empresa para verificar se a pessoa realmente trabalhava lá. Aí, dependendo do tamanho da empresa, tanto em Debento quanto de Caxias, principalmente, essas duas cidades polo, nossa, a gente nem precisava fazer consulta, né? A pessoa trabalha na Todeskine, não precisava nem consultar, trabalhar na Marco Polo, não precisava nem consultar. E a gente aprovava até, era rápido. Então, assim, o cliente está aqui na loja, o operador nos ligava, quem estava na dava ponta. Tinha uma certa agilidade. Sim. Aí, os parceiros, os que mais davam prioridade para nós, a gente também dava prioridade, né? Então, uma fichinha dos Milani. Então, vamos fazer as fichinhas logo do Milani. Agora, depois eu quero te perguntar algumas coisas anteriores, mas nisso que tu falou me surgiu uma dúvida. Nessa época, a avaliação do cadastro de uma pessoa, ela era mais pessoalizada do que hoje? Porque hoje você vai lá, coloca hoje no computador, score, né? tá, beleza, não, negado. Mas nessa época tinha muito mais uma interpretação pessoal tua com relação à pessoa. Porque tu falou, ligava na empresa, vê se tal. Bom, é um bom pagador ou trabalha numa empresa de credibilidade. Tinha mais isso? Tinha, porque assim, como tu comentou antes, né? Hoje em dia as crianças, os adolescentes não podem trabalhar, né? Então, mudou muito isso. Então, uma vez, a pessoa que trabalhava na Todeskine, por exemplo, era uma pessoa que se orgulhava de trabalhar na Todeskine e queria ficar lá por 8, 10, 12 anos. Então, quando a gente isso olhava, contava na hora de análise. Contava. Uma pessoa trabalha na Todeskine há 6 anos. Nossa, ela não vai deixar de pagar. Tu nem precisava continuar, nem ligava mais para a empresa. Então, tu aprovava uma ficha. É muito disso. O crédito ainda é do feeling. Tem alguns bancos, o meu banco tem ainda lá em São Paulo uma mesa de crédito, que é assim, aprovou no automático, o computador que aprovou. Negou no automático, o computador aprovou. Mas quando tá ali no meio termo, porque hoje, como eu estava falando, é o credit score, né? Então, hoje quem analisa é uma máquina, que tem milhares de informações lá, que vai ver se tu tem um cartão de crédito, se a tua conta de banco, ela tá relacionada ao teu endereço, então é muita informação que vai casando. Mas quando não fecham todas essas informações, no meu banco, em alguns poucos bancos ainda vai para uma mesa consegue de pessoa. Ainda, isso, e tu tem uma certa influência. Olha, eu conheço o cara e tal, o cadastro dele é bom. Isso, assim. tu defende, tu pega a documentação, tu explica a entrada que o cliente está dando, o risco que pode ser menor, né? Que a gente tenta defender isso para a pessoa poder ter o seu crédito aprovado. Porque a gente depende disso, né? Mas assim, a gente precisa muito que os clientes tenham um cadastro com pontuação mínima para aprovar. O nosso trabalho é disso, né? Diferentemente de lá de trás, que a gente tinha um salário, que o banco paga o teu salário, hoje não. A gente tem uma empresa, eu sou representante de um banco, e se eu não fizer, o banco não paga. E ao mesmo tempo tem que cuidar, né? Tipo, eu vou fazer, quero vender, preciso vender, mas eu preciso ver se esse cliente vai pagar, né? Não adianta a gente vender e não receber. E depois, aprovou, beleza, e o cliente aprovou o cadastro dele, começou a pagar 1, 2 vezes e depois não pagou mais. Tu acaba tendo uma certa, ou seja, a tua pontuação com o banco, ela reduz, tem isso. Tem que é analisado o mercado, então. Tu acaba entrando junto no pacote da responsabilidade. A gente tem um limite, né? Sim. Dentro daquele limite a gente pode operar. Graças a Deus, assim, a nossa região é uma região que ainda paga suas contas, né? Tem regiões mais complicadinhas. Tem regiões que são mais complicadas, mas a nossa aqui, graças a Deus da Serra, e o gaúcho em si gosta de honrar ainda o bigode. Tem muita gente, tem alguns que não. Mas, em geral, assim, eu digo que eu sou muito grata por poder trabalhar no Rio Grande do Sul, que por mesmo que existam algumas situações jurídicas aí que permita, às vezes, que as pessoas não paguem suas contas, mas a gente, no geral, consegue recuperar. E até porque eu tenho uma equipe muito forte, eu tenho uma equipe grande trabalhando também nessa parte da cobrança. As pessoas que trabalham comigo na parte comercial também são muito comprometidas e também elas se preocupam muito. Eu tenho operadoras que me ligam e o banco aprovou a ficha, elas me dizem, Moni, eu não vou aprovar essa ficha, eu não vou liberar esse crédito. Eu digo, mas por que não? Se o banco aprovou por causa disso. Então, assim, são pessoas muito comprometidas comigo, com a empresa e com o banco, para saber assim, não, essa ficha é boa, é uma ficha bem maquiada, mas a gente não vai seguir porque a gente já viu que o cliente está com má intenção.
Então, então a gente evita... Tem que ter todo esse feeling também, né? Tem que ter o feeling e, assim, a esperteza, né? Porque a gente lida com muito tipo de gente, né? Então, e é muita gente querendo... O carro é um sonho do brasileiro, né? Basicamente é carro que tu financia ou máquinas, caminhões? Não, a gente faz, assim, o carro-chefe é veículos, né? Mas a gente faz veículos, motos, caminhões e utilitários, né? Esse é o meu carro-chefe, realmente. E tu trabalha com vários bancos ou especificamente? Não, trabalho com o Banco da Ecoval. Só com o da Ecoval? A gente tem uma parceria, por exemplo, não aprovei porque o banco não faz tal política, aí eu indico para algumas pessoas que eu já trabalhei em vários bancos, aí eu indico para alguma amiga que trabalha em outro banco. Mas o meu banco é o Banco da Ecoval e é onde a gente... Quantos anos tem o da Ecoval? O da Ecoval tem 52 anos já de mercado. Sempre foi da Ecoval ou teve outras... Não, na verdade, era da Ian Corretora de Valores. Entendi. Isso. Antes de se tornar banco. Paulista a empresa? É Paulista. É Paulista, aham. Era da Ian Corretora de Valores, e aí depois que virou banco, aí ficou da Ecoval. E a assistente virtual do da Ecoval é uma Daiane. Sério? Né? Olha só. Então, e é um banco muito bom. O banco trabalha com segmentos, consignado, trabalha forte com câmbio, mas o meu trabalha especificamente, middle, né? Trabalha com grandes empresas, mas o meu segmento é com veículos mesmo. Que é onde eu sei trabalhar, né? Onde eu trabalho há quase 30 anos, que foi minha primeira escola de ABN, e aí foi a minha carreira seguindo por aí, né? Quando tu começou lá atrás, no primeiro banco que tu trabalhou, também tu trabalhava na área de financiamentos, análise de crédito, era isso? Eu trabalhei 8 meses fazendo análise, e aí eu tive uma oportunidade, meu gerente na época me convidou para ser operadora. O que é operadora? Que eu falo, né, da parte comercial. A gente visita as lojas, as lojas de carro, as concessionárias de carro, moto, enfim, e a gente cria relacionamento com esses lojistas para eles, quando pensarem em financiamento, que algum cliente, as pessoas vão comprar carro e precisa do negócio, tem a Mônica, na época, né, a Mônica do ABN, é uma operadora muito boa, uma pessoa competente e tudo mais, e eu quero fazer o financiamento com ela. E aí tu entra em todo aquele trabalho de taxa, agilidade, porque tem bancos que às vezes vão ter uma taxa melhor que a tua, mas aí tu tenta ser mais ágil, aí tem bancos que às vezes é mais demorado, aí tu tenta trabalhar na taxa. Então, e muito na prestação de serviço, né? De ter o relacionamento, de se botar, não só na parte da venda, mas também no pós-venda, que tu vai ajudar o cliente se ela precisa de um contrato, uma quitação. Muitos clientes atrasam, e eu digo que a maioria não é porque quer, né? A inadimplência existe, não é porque... E qual é o teu papel quando o cliente atrasa? Tu chega a conversar? Converso, assim, a minha equipe, ela faz à frente, né? Então, quando alguma coisa um pouco mais grave, ou que deu algum problema até de alguma faísca que saiu com a assessoria, ou até mesmo com a minha equipe, eu falo com o cliente. Eu tenho um cliente que liga direto para mim, Mônica, me manda o boleto. Cliente que tu diz... O consumidor final. O consumidor final. Eu lido com o lojista, né? Sim, com o mas a tua equipe tem esse contato com o consumidor final também? Sim, a gente faz direto. Então, assim, Ou seja, não é só vender. Vendi o financiamento, acabou, tá aqui, é o banco que se vira de cobrar e tal. Nada disso, a gente faz tudo. A gente vende o financiamento com o lojista na loja, para o consumidor que está comprando o carro. Aí nós cuidamos para se esse cliente receber o carnê, receber o link, porque tem quem queira pagar ainda no papel, né? Mas a maioria, né, trabalha com link, né? Trabalha com digital. Muitos querem os seus contratos, muitos querem adiantar os seus financiamentos. Então, nós estamos aí para dar esse trabalho todo, para poder atender essa demanda. E os clientes que atrasam, e aí são aqueles que tiveram um problema de 5, 6 dias, são aqueles clientes que tiveram uma doença na família e atrasam 3 meses, um contrato. Então, a gente entra nessa negociação. Para eles não perderem o carro, porque a intenção não é recolher carro de ninguém, a gente quer que o cliente fique com o seu carro e a gente receba o dinheiro. O próprio banco não é vantajoso, né? Não recolher o né? carro. É uma medida extrema, né? Isso. Às vezes o próprio cliente diz, eu quero devolver o carro. Eu disse, tá, mas tu quer devolver o carro para quem? Eu não te vendi carro. Quem te vendeu o carro foi o lojista. Então, mas eu não tenho mais como pagar. Então, a gente termina de dia, assim, tá? Se o lojista quer comprar o carro de volta... às vezes até um problema de mecânica que o cliente teve, o meu carro tá assim, tá assado. Vamos tentar ajudar com a loja, ver o que a loja se dispõe a fazer, se ainda tá no tempo da garantia do carro. A gente faz, olha, a gente também é psicólogo lá. Eu imaginei que o teu trabalho fosse especificamente vender o financiamento, acabou aí, bom, beleza, eles que se virem agora, que paguem. Isso era, como eu falei, lá atrás, quando eu trabalhava no ABN, por exemplo, eu era operadora, mas tinha uma cobrança, né? A gente fazia, porque se a gente não
recebe o dinheiro que a gente vendeu, Uhum. eles param de liberar o dinheiro para nós. Claro. Ou começam a cobrar taxas mais altas por isso. Entendi. E aí, a gente não quer um juro mais alto. A gente quer cada vez taxas mais baixas. Hoje, graças a Deus, assim, do Brasil todo, eu tenho uma das melhores tabelas do Banco da Ecoval. Legal. Porque nós temos um trabalho muito bom de cobrança. A mulherada, a parte de cobrança é só mulheres. Aliás, a minha empresa, basicamente, assim, nós somos em 28 pessoas, são só 3 homens. Valorização 25 feminina. Total. Que legal, O nome bacana. da minha empresa chama Avatara, que também é um nome feminino, né? Tem o Avatar dos filmes que todo mundo conhece. Avatar, agora. E eu abri, a minha empresa vai fazer 16 anos esse ano. E eu sempre tive isso, assim, muito forte. Eu me inspirei, assim, meio... Eu nem lembrava muito bem, mas quando eu comecei a puxar até esse ano sobre isso, porque ano passado fizemos 15 anos, né? O debut da empresa. Do porquê que veio essa veia, assim, do feminino. Tem a Sandra, do Despachante Mônaco. Eu acho que ela nem sabe dessa história, mas ela vai escutar, eu acho que vai ficar feliz. Tu vai ter que passar o link disso aqui para tuas amigas vou depois, passar. né? Ai, todas vão adorar. Tá bom. E a Sandra, ela também, ela trabalhava com uma empresa basicamente feminina. E eu achava muito legal isso, assim, imagina isso lá atrás. Eu acho que ela tem uma empresa há uns 20, acho que uns 30 anos já. Quando eu entrei como operadora, ela e a prima dela começaram o Despachante Mônaco. E eu achava aquilo muito legal, as mulheres trabalhando juntas, assim, porque assim, né, Moisés? Eu não sei como os homens veem isso, mas a gente cresce. A minha mãe é uma pessoa também muito, muito forte, assim, e sempre uniu. Ela é professora, diretora, então ela sempre trabalhou com mulheres juntas. Mas a gente cresce ouvindo dizer assim, mas como é que muitas mulheres juntas? Porque dá fofoca, porque dá intriga. Normalmente a gente ouve isso. Isso, mas assim, eu te falo que não é verdade. Eu não sei se quem criou isso foram os homens para nos separar, isso historicamente. Desestabilizar, né? Isso. Eu acho que a nossa geração, a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, a nossa geração já é um pouco diferente. Você é mais jovem do que eu. Não muito. O cabelo, né, disfarçado, pintado. Mas assim, a gente cresce muito ouvindo isso, de que amigos são só os homens, as mulheres só são colegas. E não é verdade. Assim, eu desde que eu comecei a trabalhar, tanto na Cosipla, lá meu primeiro emprego, eram muitas mulheres, a gente não tinha problema, éramos muito amigas todas. Tinha mulheres bem mais velhas do que eu, depois que eu fui crescendo, algumas mais novinhas entraram. Eventualmente tem um problema, mas não é por sermos mulheres, é por sermos humanos, né? Sermos pessoas pensantes e com sentimentos, e que às vezes o ego, o balão, mexe com a situação, às vezes a competição também, porque dependendo das empresas que tu trabalha, tem muita competição mesmo. Mas assim, o grupo de pessoas que eu trabalhei a vida inteira, não é só a exclusividade agora da Avatar ou junto com o Banco da Ecoval, que as meninas que trabalham comigo são excelentes, eu não tenho assim uma vírgula para dizer de ninguém. Mas desde que eu venho trabalhando assim, que eu comecei a perceber isso, nunca vivenciei problema uma vez que outra até tem, mas como eu falei, não é porque tu tá em grupo de mulheres que tu tem esse tipo de problema, muito pelo contrário. As minhas operadoras, elas se ajudam, uma não consegue aprovar, ontem até faleceu o esposo de uma delas, e as meninas pede para ela passar o contato dos clientes para mim, e a gente se ajuda, uma sai de férias, a outra faz a área, elas são demais, assim, e eu, graças a Deus, cresci também me espelhando nisso. E a Sandra, então, voltando ela, a Sandra fazia isso, ela contratava mulheres, e eu achava isso muito bonito, eu disse, nossa, que legal, e eu era a única operadora no meu banco, e fui por muito tempo. Eu até comentei contigo que eu fui a terceira operadora mulher, né? Tinham duas meninas que trabalhavam no Finasa na época. Uma delas era a Suane, que hoje trabalha comigo, ela é uma operadora, que é um comprometimento incrível. Ela tem a dor da empresa, que diz, né? Ela veste a camiseta assim como realmente a empresa sendo dela. E então, assim, eram elas duas e eu entrei. Fui trabalhando, fui seguindo o meu espaço com colegas maravilhosos, que eu digo, as mulheres, a gente conseguiu seguir conquistar os nossos lugares, porque a gente teve homens muito companheiros do nosso lado, sim. Colegas incríveis, que sempre valorizaram a gente. Nem sempre os chefes mais incríveis, porque alguns também tentavam anular o nosso trabalho. Eu, por exemplo, saí do ABN. Medo de perder o espaço, talvez? Eu saí do ABN porque eu recebia quase a metade do salário dos meus colegas homens, para te ter uma ideia. Por quê? Quando eu fui embora, quando eu pedi demissão para trabalhar na época no Santander, ele me disse, mas por que? Eu falei, se eu recebo muito menos do que os meus colegas, eu estou buscando um trabalho melhor para mim. Mas por que tu não me pediu aumento? Ele me disse. Eu disse, eu não vou te pedir aumento. Se tu acha que o que eu estou fazendo aqui merece ser
pago menos do que os outros colegas, eu não vou ser eu que vou te pedir aumento, mesmo dando números às vezes melhores que os meus colegas homens. E ele disse, não, mas tu recebe menos porque tu não tem filho. Eu disse, então eu nunca vou poder ter com esse salário de fome, desculpa. Não, e eu acho que o ramo de financiamentos para automóveis, ou talvez, mas eu acho que mais no automóveis, sempre não, há anos atrás era um ramo muito masculino, né? Sim. O cara que, como tu falou, o cara que ia na garagem ou na loja, ofereceu o banco como um parceiro, era um homem oferecendo para outros homens, porque normalmente o garagista é um homem, né? Então acho que foi sempre um meio muito masculino, muito né? Muito masculino. Tu deve ter sentido um certo... Mas sabe... Tu sentia algum preconceito, assim? Não, mas essa foi uma coisa muito engraçada. Eu comecei a sentir... Quando eu fui trabalhar no Santander, eu tive um gerente que me disse assim... Ele valorizava muito nós. O nome dele é Edson, tá falecido. Ele disse assim pra mim um dia... a gente não consegue, nós homens, não conseguimos subir escada e mascar chiclete ao mesmo tempo. Eu achei aquilo meio estranho, dei risada e tal, eu disse, o que ele tá falando? E depois a gente se tornou mais amigo, ele disse, Simone, que eu acho que mulher consegue enxergar muito mais coisas ao mesmo tempo, vocês conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu não notava muito isso, mas é porque, como eu falei assim, minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, sempre lidou muito, também já era uma administradora da escola, mas era... sempre botou meus irmãos também fazer serviço de casa, todo mundo lavava louça, todo mundo secava, todo mundo fazia tudo. Se não fazia, na minha época, se não fazia, apanhava. Então assim, eu não vi essa diferença de homem e mulher. Só que quando eu pedi demissão do meu trabalho, do ABN, que ele me veio com esse comentário de que era porque eu não tinha filhos, eu vi que não era por isso, era porque eu era uma mulher que não estava ainda reivindicando os meus direitos, iguais aos homens, sabe? Então, ali eu vi, opa, existe sim diferença. Porque com os meus clientes, os lojistas, no começo eu tive, imagina, eu tinha 23 anos, uma menina bonita que chegou lá, né? Novidade, né? Então, assim, eu tive poucos problemas de assédio, mas quase nada. Mas, assim, nesse ponto, meu gerente me orientou, ele disse, olha, te faz de boba, não briga, não fica... não leva a ponta de faca e tal. E foi muito bem isso, assim, foi muito, assim, acho que teve um caso, para ser mais específico. E algumas pessoas davam cantadas, assim, mas não tive problema de desrespeito. E do trabalho, assim, depois que eles conheciam o meu trabalho, eles gostavam bastante de mim, eles gostavam da minha pessoa, e começaram a ver o quanto me dedicava. Então, assim, eu era muito dedicada. Muito dedicada. Talvez por isso, porque eu via que eu estava num meio muito masculino e que eu não poderia, por exemplo, como os meus colegas, eles levavam os lojistas para jantar, eles levavam em programas que iam para noite, iam para bares e tal. Eu, como mulher, eu tinha namorado também na época, eu não podia levar os lojistas para isso. Então, como é que eu vou compensar isso? Eu tenho que compensar durante o dia, porque pra noite eu não vou. Então, eu era muito mais dedicada. Me pedia uma coisa, eu já fazia em 2 minutos, estava pronto. Me pediam uns documentos, às vezes que precisava, que demorava mais, eu dava um jeito. Eu ligava para os colegas de dentro do banco, eu disse, preciso resolver. Então, eu fui tentando, pela minha competência, pela minha dedicação, equilibrar isso que eu não tinha, que eu não podia fazer igual aos meus colegas homens. Então, assim, nunca tive problema. Um lojista só, que foi uma situação muito engraçada, o meu colega foi me apresentar, ele trocou de área, inclusive o time veio atender aqui em Bento, e eu fui atender a área dele em Caxias. E o Carlos, a área da Nordeste Veículos, ele é até falecido, quando eu cheguei lá, ele foi me apresentar, ele disse assim, eu não quero ela. E eu fiquei assim, né? Não quero mulher me atendendo. E aí... Ele era já mais de idade ou não? Ele deve ter... Sim, mais do que você. Sim, ele devia ter uns 45, 50 anos, mais ou menos. E ele me conhecia interno, né? Na época que eu fazia fichinha lá pra ele, ele me conhecia. E aí eu pedi uma oportunidade. Eu disse, mas Carlos, o que houve primeiro, né? Não, porque a minha gerente do outro banco fez umas cagadas e tal. Desculpa a palavra. E ela cometeu algumas falhas comigo e tal. Eu disse, Carlos, me dá uma oportunidade de eu te mostrar meu trabalho, de tu ver como eu sou. E aí, se tu não gostar, tu troca. Tu pede, tu tem liberdade, tu conhece o gerente, tu conhece o outro operador. E aí tu troca. Eu disse, mas deixa eu te mostrar como é o meu trabalho, pra te ver se tu vai querer ficar comigo ou não. Eu não vou me importar se tu quiser trocar. Mas eu vou me dedicar muito à tua loja pra ti não querer fazer essa troca. E dito e feito, né? Aí eu comecei a fazer o trabalho com ele começou a me conhecer, viu que não era porque eu era mulher que eu era incompetente ou que eu seria incompetente, muito pelo contrário.
E aí eu comecei, ele se tornou meu maior parceiro na época, ele me dava todos os contratos, assim, às vezes as fichinhas negavam e mesmo assim ele não queria liberar para outro banco, às vezes ele deixava de vender, assim, a gente criou um laço muito grande. E depois troquei ele de banco e ele continuou comigo, o banco que eu ia trabalhar, ele me dava O negócio. relacionamento comercial não era com o banco, mas era contigo Comigo. por causa do atendimento. Exatamente, o banco, e assim, ó, 99% das lojas, quando eu trocava de banco, elas me acompanhavam. Assim, tinha algum acordo com o banco que não dava. Mas, assim, a grande maioria me acompanhou. Então, eu via que era um trabalho que eu estava fazendo que era bem feito, né? E isso eu sei que inspirou algumas outras colegas, as outras meninas que depois foram promovidas também operadora. Porque a gente via como uma promoção, né? Porque a gente ganhava um carro do banco na época, trabalhava na rua, tinha a possibilidade de ganhar prêmios também, que a gente estaria na vitrine, né? Então, assim, graças a Deus eu não tive muito preconceito. Esses casos pontuais, assim, né? Mas que só me impulsionaram mais, assim, para eu ser mais dedicada ainda no meu trabalho e fazer mais bem feito ainda, né? Para eu poder ter alguma oportunidade. Sabe que tu vem de uma geração, te vendo falar, sabe? Claro, tua mãe tinha sido professora e com certeza outras tantas mulheres já tinham deixado o lar, digamos assim, né? Dona de casa, né? Sim. Porque teve muito... A minha mãe, por exemplo, era dona de casa. Foi dona de casa até quando meu pai morreu. Quando meu pai morreu, ela se obrigou a ir trabalhar, abrir um comércio e tal, né? Mas tu vem de uma geração que quebrou um pouco desse paradigma e começou... Poxa, tu saiu de casa com 12 anos para trabalhar. Mesmo que fosse ali, Sim, mesmo né, com 14 tu foi trabalhar, né? Então tu quebrou um pouco desse paradigma. Com 23 né? eu fui morar em Caxias, saí de Farroupilha sozinha Poxa com 23 vida. anos e fui morar lá. Isso já faz algum tempinho, né? Não tanto, mas faz, né? E nós tivemos durante muito tempo aquela coisa que, não, a mulher tem que ficar em casa, cuidando da casa, cuidar dos filhos, cuidar disso. Então, também mudou, né? Essa cultura, né? E tu veio muito. acompanhando isso, porque acho que muitas das tuas amigas também seguiram esse... Sim, a grande maioria, assim, quem cresceu principalmente foram as pessoas que ousaram ir pra frente, né? Todo mundo estudando, né? Mas acho que isso, assim, eu falo muito para as meninas que trabalham comigo. Estudem, se dediquem, faculdade, cursos, pós. Tu tem meninas mais jovens, mais... Sim, mais eu tenho menina, que ontem uma menina fez 18 anos. Ela começou a trabalhar comigo de menor de idade, Legal. Então, assim, eu incentivo muito elas a estudar e a ir pra academia. Eu bato muito na Exercício. Gente, saúde, exercício, né? Tá bem, tá com saúde. Então, realmente a gente passou por isso, assim, mas como eu falei, a minha mãe foi um exemplo de trabalhar fora, a mãe de algumas amigas também trabalharam fora, e essas minhas amigas todas quiseram também, porque a gente morava num bairro um pouco mais humilde, então se a gente não estudasse, trabalhasse, a gente ia estar com aquela vida das vizinhas que talvez não conseguiam crescer, ter possibilidades, e que viviam dependendo dos seus maridos, e aí com aquele salário mais resumido, né, mais minguadinho. E aí, quando a gente viu a possibilidade de poder ir pra frente, de ter o dinheiro, de poder comprar aquele Adidas que eu queria escolher, né? Então, é bom ter o dinheiro da gente, né? E aí, consequentemente, a vida foi desenvolvendo. E as amigas crescendo também, trabalhando, e tanto as novas que a gente foi conhecendo no decorrer da vida, né? Porque eu trago 3 amigas que nós somos da mesma idade, ali do bairro, e uma amiga que é um pouquinho mais velha, que são, assim, pessoas que eu admiro muito, porque todas batalhando, crescendo e seguindo os seus caminhos aí, né? Duas moram em Caxias hoje também, as outras 2 moram em Farroupilha. E tem outras amigas, né, também, só que eu tenho algumas mais próximas a mim, que a gente se fala com mais seguidamente, né? Então, e são pessoas que batalharam muito também e que cresceram e que estão bem, não só bem financeiramente, porque a gente fala muito disso, assim, tu crescer, tu ter dinheiro, ter condição, mas bem, assim, estruturadas as suas famílias, que estudaram, que são pessoas que se destacam no meio que são exemplos, né? Que eu acho que isso também é bem importante, né? Hoje, financiar um carro, por exemplo, né? Quando a pessoa vai financiar um carro e, sei lá, 48, 60 meses, 24, 36, dentro do teu processo de venda de um financiamento, né, da orientação, tem também assim, olha, não fazem 60 vezes, fazem 48, fazem 36 porque a taxa é menor. Tem isso também? Tem. Vou vender, tal. Se ele quer uma parcela menor, fazem 60. Poxa, mas daqui a pouco o juro vai ser muito mais alto, o valor que ele vai pagar vai ser muito mais alto, né? Claro que é o garagista muitas vezes que vai vender, mas tu acaba
contatando com o cliente, né, para encaminhar a documentação. O meu então. banco a gente faz isso, a gente faz faz questão de falar com o cliente. Então, Certo. na verdade, o lojista nos passa o contato, normalmente a gente vocês fazem, não isso. É o lojista. Eles até fazem o cadastro, mas a gente entra para fazer a finalização ali, né? Então, a gente orienta sim, porque às vezes acontece, né, Moisés, assim, ó, eu tô com o cliente que eu vou conversar com ele lá. Tá, e casa própria, alguma coisa? Não tem. E aí tu vai ver uma parcela de 2.500. Aí tu pensa, meu Deus, 2.500 é uma parcela de um baita apartamento. Uma casa. Então, às vezes, dependendo da situação, tu até orienta mesmo. A própria loja diz, olha, vamos lá o exemplo do Alexandre, né? Olha, quem sabe tu oferece um carro de menor valor para esse cliente, porque assim, ele não vai conseguir pagar. E eu conheço, né? Mas é muita gente que eu trabalho com isso há muito tempo, então tu vê que a pessoa não vai conseguir. E às vezes tem cliente que vem lá no banco e me diz, Mônica, obrigada, porque eu queria comprar um exemplo, aquele Jeep Renegade, e eu acabei pegando uma Palio, por exemplo, e agora sim eu consigo pagar essa parcela, não vai dar problema. Aí quando eu vou conseguir adiantar, inclusive, o financiamento. E aí, quando eu terminar de quitar, aí sim eu vou comprar meu Renegade. Porque eu digo, às vezes, é um passo, dá um passo certo, né? E tem muito lojista que tem essa consciência. Por mais que eles queiram vender, eles sabem que se esse cara não pagar, e ou ele entrar com uma revisional, ou ele entrar com uma busca e apreensão, esse cara não vai mais conseguir financiamento. E aí o lojista quer o quê? Que ele daqui a 3 anos volte, que ele indique um vizinho, que ele indique um parente. Quando eu falo assim que a gente vai prejudicar muito o cliente, se a gente fizer só aquilo que ele quer, porque na hora que tu tá comprando um carro é muita emoção, né? Empolgação, né? O cara Empolgação. vai lá, o carrinho deu uma volta, já tá encantado. Exatamente. Né? Às vezes ele vai lá para comprar um carro pequeno, com valor menor, e aí ele vê um carro daquele, o lojista mostra e também quer vender aquele. Mas eu procuro ajudar, a orientar ele a dar o passo certo. E eu dou os meus exemplos. Eu disse, gente, até pouco tempo, eu nunca tive carro zero, eu comprei meu carro zero agora há pouco. Depois de tanto tempo trabalhando com isso. Então, assim, dá o teu passo certo para te poder continuar caminhando. Porque no momento que tu te prejudicar com o banco, mas eu vou botar uma ação. Não, primeiro que os juízes, hoje em dia, pensando em revisional, os juízes... a própria ação vai te prejudicar, mesmo que tu ganhe, vai... Exatamente, porque assim... Uma análise de crédito futura vai... Isso, vamos pensar assim, né? Tu vai convidar alguém aqui para vir fazer o podcast, tu vai perguntar para pessoas que conhecem a Mônica. Mas a Mônica é destemperada, a Mônica fala palavrão, a Mônica é grosseira. Tu vai dizer, não quero, né, chamar essa pessoa, por mais que ela tenha uma história bacana. E acontece isso com o financiamento. Quando tu vai fazer análise, tu consulta alguns dos meios de informação e tu vê, essa pessoa não quis pagar, essa pessoa discutiu o juro e tal. Então, assim, a gente orienta, não faz isso, porque isso pode te prejudicar lá na frente. Outro banco, pode não ser o meu, outro banco vai olhar, vai ver que tu não cumpriu com aquilo que tu te comprometeu com o meu banco. Então, a gente tem essa preocupação. Não só antes de fazer o financiamento, inclusive depois, que é isso que eu e a minha equipe, a gente segue com eles, né, com o cliente. Então, a gente acolhe muito o cliente antes e depois, mostrando a gente tá à disposição aqui para te ajudar. Se tu não tem esse carro agora, mas eu precisaria juntar uma entrada maior. Espera um pouquinho então, fica 1 mês ou 2 também. Se não for esse carro, o lojista vai conseguir um outro para ti, tá sempre entrando. Então, a gente tem essa preocupação. E, às vezes, o lojista pode pensar assim, mas o que vai se meter no meu negócio? Porque daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, esse cliente vai voltar. Daqui a 2 anos, ele vai voltar. Ele acaba entendendo que não é só o financiamento, foi as dicas que o próprio lojista deu, tentou ajudar, E no caso de cobrança, é a gente não tendo deixado ele perder o carro dele. Pois é. Porque assim, né, às vezes o cliente aconteceu assim, na época da pandemia, eu tava com o meu carro financiado. Eu não tinha dinheiro para pagar a parcela do meu carro. Né? E porque tu não vendia, tu não tinha financiamento, claro. Assim como muita gente se prejudicou. Graças a Deus, depois, os carros usados, que é o meu carro-chefe, começaram a ser vendidos, as pessoas não tinham basicamente carro usado. Isso, você chega a vender carro novo também ou não? Eu tenho algum carro, mas é pouco, porque aí é um outro foco, né, do banco, tem que ter, às vezes, um funcionário só para ficar na concessionária. A concessionária tem os bancos da própria montadora, então a gente acaba não competindo ali. Tu tem escritórios da Avatara, né? Isso.
Isso, aham. Em quantas cidades? Ou é numa cidade Em única? 4 cidades. 4. A gente tem assim, PVs que a gente chama, né? Então, o primeiro foi em Caxias do O Sul. que é PV? PV é ponto de venda, Ponto de né? venda, Como tá. se fosse. Mas assim, a gente tem um escritório, então, a nossa matriz Caxias. regional, Caxias, que atende toda a Serra. A gente tem em Santa Cruz do Sul, que foi nosso segundo a ser aberto, toda a região de Santa Cruz, Lajeado, Venâncio. Aí o terceiro a gente abriu em Santo Ângelo, que atende... Bem diferente. Sim, né? A gente atende Santo Ângelo, Santa Rosa, Ijuí, Panambi, aquela região. E agora nosso nenê nasceu em Santa Maria. A gente abriu em janeiro o nosso quarto PV. E a gente tá como operadora ali agora também. Todos da Avatara. Todos da Avatar. E deixa eu Todos pedir, trabalham com a minha empresa. tem diferenças de... como é que eu posso te perguntar? Entre a pessoa que não paga mais aqui, mais lá, inadimplência, era essa a palavra. Consegue identificar ou não? É meio que geral, assim, é uma média? Não, a gente vê assim... Ou adimplência, paga Sim. mais lá, sai mais aqui. Por exemplo, assim, Santa Cruz do Sul é uma cidade muito boa de cobrança, né? Então, assim, os clientes não são de desonrar a palavra, né? Então, enfim, o contrato. Não vou dizer quais as cidades, mas tem algumas sim, claro, algumas poucas que são mais, então, mas a gente tenta até evitar. Então, a gente, por exemplo, na região de Santa determinada Cruz do região Sul, tem uma cidade lá que é um pouco perigosa. Então a gente tem não como visita. saber, tem isso por cidade, assim, que é Sim, mais complicado? Tem uma cidade lá determinada que historicamente não paga conta. E como eu também trabalhei, não que a cidade toda, mas assim, tem características. Na Grande Porto Alegre, que a gente trabalhou também um tempo lá, então Alguns também... municípios tu tem como... A gente tem muito... daqui a pouco menos emprego, coisa assim. E às vezes até histórico, que nem assim a gente fala aqui na nossa região, né? A gente honra o fio do bigode. Tem gente que não falava assim, essas cidades não falavam assim. Entendi. Então eles também não... Vamos dizer assim, que os exemplos não foram os melhores. Então a gente evita, porque eu não posso, né, usar o dinheiro do banco e não devolver. O banco empresta, Claro. porque confia em mim, que imagina que eu e a minha equipe esteja vendo os bons negócios. Então a gente evita, mas tem cidades. E tu tem também uma identificação assim, ó, lá eu financio mais caminhão, lá eu financio mais implemento agrícola também? Não, a gente não faz. Mas Enfim. caminhão, utilitário. Tu tem isso também, por valores por região também. tu tem. A gente tem cidades que financiam valores maiores. Então, Caxias e Bento são cidades muito fortes, que tem o ticket médio, que a gente fala, né? O ticket médio mais alto. Aqui em Bento é um dos melhores números de cobrança. Nossa operadora Janete Pavan, que trabalha aqui, ela tem são números bons, tanto de produção quanto de inadimplência. Legal. Também elas são a equipe toda, né? Muito aguerrida a equipe da ponta também. Quem vendeu ajuda a cobrar, né? Visita o cliente, troca uma ideia com ele, liga, vai dar pra casa dele, né? A gente está tentando falar com o senhor não está atendendo. Então a gente cria um vínculo com eles, assim, para dar um jeito deles pagarem, né? Também. Agora eu vou te pedir uma coisa e eu tenho certeza que tu vai me dizer que a tua é a melhor. Em termos de taxas bancárias, como é que funciona isso? É diferenciado uma taxa entre o cliente e outro por causa do risco, por causa dele já ter financiado outras vezes? Ou é uma taxa padrão assim e da Avatar ou do banco que a Avatar representa, que é o Daicoval, ela é diferenciada, ela é melhor ou é meio que padrão com relação aos outros bancos? Como é que funciona isso? Sim, mas eu sou bem sincera sempre, falo isso para ti, falo aqui pro pessoal e falo na loja também para os clientes. Os bancos variam, a maioria dos bancos trabalha com credit score. Então, o que eles fazem? Se o score é alto, o juro é um pouquinho mais baixo. E se o score é médio ou baixo, o juro aumenta. O nosso banco não, o nosso banco é sempre o mesmo juro. Se tu teve um problema de crédito no passado, mas tu pagou, tu passou uma dificuldade, o banco não penaliza ninguém de dizer, não, então você teve um problema, tua pontuação é meio ruim, então nós vamos cobrar um juro mais alto. Não. O Daicoval é um juro padrão. Isso é bom? Pode ser, dependendo de quem tem um score muito alto, talvez não vai querer um juro médio, né, que é o nosso. Então, a gente usa um juro de mercado. Nós temos, dependendo da pontuação, dependendo da entrada, a gente tem juros muito competitivos. A gente bate muito banco mais conhecido do que o nosso, né? Muitos bancos da concorrência a gente consegue bater muitas vezes. Mas nem sempre. Algumas vezes é um outro banco, um Santander, que é um banco muito bom também. A BV Financeira também, que às vezes tem um juro mais baixo. Mas, assim, varia muito,
né? Então, o juro é o juro de mercado, né? O governo libera que os bancos cobrem determinada taxa até tanto e os bancos cobrar. fazem uma análise, exatamente. E como eu falei... tem essa limitação. Tu pode cobrar até isso aqui de juro, o que for acima é abusivo. É uma sugestão, na verdade, Sim, né? Mas assim, tem bancos, por exemplo, não vou dizer o nome, mas tem um banco que aprova até mais do que o valor do carro, um exemplo. Então, eles cobram um juro muito alto, porque o risco deles é grande. Mas o risco também desses bancos daqui a pouco sofrerem uma ação judicial por juro abusivo também existe. Né? Porque o risco é maior, até né? a gente que não tem um juro abusivo, a gente tem esse problema. Certo. Mas assim, o juro, o financiamento de carro hoje em dia é um dos melhores juros de mercado. Né, o financiamento imobiliário seria o mais baixo, mas tanto que assim, eu tenho alguns clientes de consignado, aposentados, pensionistas que me procuram, e a gente faz simulações, e é um juro muito parecido com o juro do carro, né? Ele varia ali na casa dos dois, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto. Mas nossa, Manica, 2% é muito alto. Não é. Não é, porque tu vai ver assim, o que tu faz, esse valor tu usando durante 4 anos. O nosso banco não trabalha com 60 meses, né? Mas assim, 48 é o nosso teto. Então, é 4 anos usando o dinheiro do banco, né? Tu usando aquele teu carro por muito tempo. Mas se o cliente antecipa, ele não paga juro por 4 anos. Se tu terminou de pagar o teu contrato em 3 anos, tu vai pagar juro só em cima de 3 anos. Então, todo aquele 1 ano que tu antecipou, todo o juro é descontado. Então, isso também a gente também passa para o cliente, né? Se o senhor antecipar, o senhor tem desconto e tal. Então, também, às vezes, a pessoa me diz assim, nossa, mas aí eles fazem o cálculo, né, do montante. 48 vezes 500, deu tanto. Tem isso, né? Sim. Vou pagar 2 vezes. Nossa, estou financiando 20 mil, vou pagar 40. Tá, isso se o senhor levar os 4 anos, realmente o senhor vai pagar. Eu não minto para ninguém, não engano ninguém. Porque eles, só fazer o cálculo, né? Eles vão saber. Enfim, então o juro é um juro, nenhum banco tem um juro muito alto, tem um ou dois que tem um juro bem alto. Mas o nosso, graças a Deus, é um juro de mercado, tanto que a gente consegue... E essa diferença que a gente às vezes ouve, às vezes visualiza, de que no banco público o juro é muito menor. Isso não é tanto assim. Tanto que assim... Falou agora, né, do consignado, que às vezes se aproxima. Se tu pensar numa Caixa Federal, um Banco do Brasil, por exemplo, eles nem trabalham no nosso segmento. Né? No financiamento. O Banco do Brasil, a BV é um banco comprado, né? Acho que é 49% ou 51% do Banco do Brasil. E é um juro bem normal de mercado, né? Então, assim, não é uma coisa... Eles nem entram muito nessa disputa de mercado, né? De veículos, que é o meu segmento, né? Então... Fora, nas conversas que a gente teve antes do podcast, tu me falou muito da questão da valorização da mulher, né? E isso se reflete poxa, o teu quadro de colaboradoras é basicamente feminino, né? Mas tu falou numa coisa que eu achei muito bacana, que é a questão da valorização das cidades do interior, das pequenas cidades, né? Da gente que mora no interior. Isso. Que a gente cresce, às vezes, achando que a gente é como é que se fala? O cachorro que caiu da mudança, né? O que eu bato muito, e isso eu trago desde que eu comecei lá, inspirada num colega meu. A gente acha, porque tá no interior, ou Farroupilha, Bento, Caxias, que o pessoal de Porto Alegre é bambambam, que o pessoal de São Paulo é bambambam, né, Moisés? Só que assim, quando a gente tem por exemplo, o banco lança várias campanhas pra gente durante, no ano, 1, 2, ou a cada 2 anos. E esse meu colega, o Daniel, na época, o Banco ABN, ele tinha, todos os anos era campanha de Fórmula 1 e moto velocidade. Então, nunca um lojista de Caxias tinha ido. Bento, o banco nem atendia ainda na época. E quando ele assumiu, quando ele virou operador, ele estava, o que precisa para ir? Eu só observando, né? O que precisa para eu levar os meus lojistas para Fórmula 1 e para moto velocidade? Eu tinha que bater as metas. E ele prontamente trabalhou, baixou a cabeça, organizou, chegou para a loja e disse, olha, tu quer para moto velocidade de graça, tudo de graça, quer para Fórmula 1 de graça? Vamos fazer contrato. E ele engajou as lojas dele e levou. Quantas vagas eu tenho? 4 vagas, eu vou levar 4 lojistas. E até então parecia assim, não, imagina, o pessoal do interior, né? E ele é de Farroupilha também, como eu, Daniel Bortoli. Ele conseguiu levar essas pessoas. E aquilo eu vi, tipo, quando eu for operadora, eu também vou fazer isso. E dito e feito. Eu entrei no meu primeiro ano já
Também, o que tem que ser? Qual é a meta? É tanto, então vamos fazer. Quero ir para a Fórmula 1. Quero levar meus lojistas para a Fórmula 1. Assim que eu levo isso. Na época. Aquilo que eu falei, eu não ia muito com os homens, de noite, viagem e tal, não ia. Sim, claro. Mas eu vou levar, claro. eu vou levar quem eu puder. E assim foi. Não teve uma campanha, Moisés, que eu entrei que eu não consegui com os meus clientes ou para mim conseguir ganhar. E é isso que eu mostro, que eu falo muito assim, ó, porque tu pensa assim, nossa, mas o pessoal de Porto Alegre que vai e nem vai ter lugar para nós. Não. A nossa região, bom, eu acho que Bento nem tem muito o que falar, porque principalmente a parte de vinícola, de móveis, assim, é muito forte, né? Muito forte. Eu acho que Bento, até por estar longe de Caxias, se criou assim e virou uma potência. Mas eu tenho contato com pessoas aqui também, visito muito, tem operadora que trabalha aqui. Como eu falei, a operadora de Bento é praticamente a que mais produz, né? Ela tem uma constância muito boa, porque a cidade é muito boa, a região é muito boa. Mas assim, sempre achando assim, não, o pessoal daqui não vai, é só o pessoal de Porto Alegre. Eu ouvi muito isso. Imagina, não, vocês ali. Uma vez um gerente disse, vocês são o Zezinho. Nossa, aquilo assim, eu não sou Zezinho. Não sou Zezinho, eu sou uma operadora muito boa, eu tenho capacidade tanto quanto ou maior. Porque aí tu vai conhecendo as outras pessoas das outras cidades. E a gente se coloca sempre como o patinho feio, o cachorrinho da mudança e tal. E não. Então, eu bato muito nisso para minha equipe. Assim, gente, o banco, hoje, o meu banco hoje, por exemplo, a gente tá com uma campanha para ir para Roma e ir para Malta. Eu digo, nós vamos. Eu disse para eles, a gente vai. Eles dão premiação em dinheiro. Eu disse, nós vamos ganhar. Há 1 ano e meio atrás, a gente ganhou uma premiação para Marrocos. Nós estamos numa viagem que eu nem imaginava, assim, incrível, maravilhoso. Tanto o lugar quanto o que o banco fez por nós. E outras viagens que os outros bancos que eu trabalhei propuseram, eu estive e ganhei. E eu falo, eu e minha equipe, né? Porque eu só ganho porque a minha turma é bala, assim. Porque eu sozinha não ia conseguir fazer nada. Então, até comentei no resumo que eu te passei, que eu queria contar uma história da uma financeira que eu toquei antes do Decoval. A financeira Omni, né? Hoje é uma concorrente nossa, mas assim, eu aprendi muito lá e eu sou muito grata, eu gosto muito dessa história. Quando eu assumi a Omni em 2012 para 2013, era a última filial do Brasil. Quem tocava aqui era uma pessoa da Grande Porto Alegre. Não se envolvia com as pessoas, estava assim, não pagava salário bom, era péssimo. E eu fui convidada a assumir a tocar essa filial da Omni. Eu trabalhava num outro banco e me convidaram. Só que a gente, para a gente ser aceito por essa financeira, a gente tinha que fazer fazer, digamos, estudos em 4 ou 3 outros agentes de outros lugares do Brasil. Eu fui para Jales, eu fui para Araraquara, lugares. Eu conhecia a nascente do rio. Ai, meu Deus, me deu um branco. O Tietê, que é um podre, né? Lá em São Paulo. Eu conhecia a nascente, coisa mais linda. Eu digo, não, acho que tá errado esse nome, né? Não, é o Tietê. Lá em Jales, lá no interior de São Paulo. Fui para lá, fui para Araraquara, fui para Florianópolis, lá com a Adriana. E fui para Santa Rosa. Santa Rosa é uma das melhores filiais do Brasil. Nossa, Santa Rosa, pequenininho, né? Também, aquela coisa. Santa Rosa, cidade pequena, imagina que vai crescer. Enfim, assumi. Eu assumi em agosto. No final do ano seguinte, nós éramos os primeiros. Mas antes da gente assumir isso, que eu acabei que eu comentei desses estágios que a gente fez, a gente ia ser avaliado pelo presidente do banco, o doutor Érico. E aí, quando eu cheguei lá, eles entrevistaram, conversa assim meio sisuda e tal, diretoria do banco, presidente do banco lá junto conosco. E aí ele disse assim, e aí, Gaúcho? Ele disse, e aí, Caxias, e como é que vai ser? Eu disse, não, eu tô pronta já falei do meu currículo e tudo mais, eu disse, eu tô pronta para assumir. Ele disse, sim, mas o fulano, né, que toca ali, disse que em Caxias não tem mão de obra. Nossa, mas pensa numa mulher braba, né? Eu disse, como assim Caxias não tem mão de obra? Eu disse, eu sou de Farroupilha, mas eu me criei profissionalmente em Caxias. E tudo que eu tenho na minha vida foi graças ao meu trabalho em Caxias. As pessoas que eu conheço, a maior parte das pessoas que eu conheço que são muito bem-sucedidas são de lá. Nasceram lá na região, Caxias ou na Serra, nasceram lá e são muito... Caxias é uma das 10 maiores cidades profissionalmente falando do Brasil. Eu digo, como assim Caxias não tem mão de obra? Eu disse, o que acontece? Eles querem crescer e não querem pagar um salário bom. A minha equipe ganha muito bem, né? Desde sempre paguei salários muito bons porque eu quero que essas pessoas trabalhem comigo, continuem na minha empresa. Eu tenho um funcionário que tem 13 anos comigo, né? Então, assim, por quê? Porque eles são valorizados emocionalmente, né, pessoalmente e financeiramente também.
Então, até ele falou assim, ai, Mônica, não fica brava comigo, não fui eu que disse. Eu disse, não, mas assim, o senhor tá me trazendo uma situação que não é verdade. Eu disse, se o senhor me dá a oportunidade, se realmente vocês querem que eu toque Caxias do Sul, vocês vão ver no final do ano que vem na próxima campanha. Eu disse, nós vamos estar entre os 5 melhores. E a gente ganhou o prêmio, o maior prêmio que teve, nós fomos os primeiros lugares, em primeiro lugar lá no palco, com quase toda a equipe lá participando junto com a gente. Então, eu bato nessa tecla e digo, não, ninguém vai vir me dizer que eu sou, porque eu não sou de Porto Alegre, porque eu não sou de São Paulo, porque eu não sou do Rio de Janeiro, não sou de Brasília, que eu não vou fazer um trabalho bom e que eu não vou ganhar. O que o banco tem para me dar? Tem essa campanha, tem esse prêmio, eu vou fazer. Eu trabalho muito, eu sou focada, eu me dedico, a minha equipe é assim, e eu boto muito isso para fora, falando para as pessoas. Isso que é uma coisa que eu acho que é importante de eu trazer aqui para o teu programa, né? Que as pessoas saibam que não é porque elas estão em Farroupilha ou no interior de Farroupilha. Eu morava num bairro pobre e simples em Farroupilha. Estudei, me dediquei e foquei e trabalhei muito para isso, para ter chegado onde eu tô. Eu viajei já a alguns lugares no mundo e eu já vi gente muito mais simples do que eu também conquistando coisas, porque também não aceitaram, porque eu tô numa cidade pequena. Gente, a UX é uma das maiores universidades do Brasil, né? Então aqui a gente é muito forte, a nossa região é muito forte e cada um se buscar lá dentro de si e buscar força e vontade, porque assim, não adianta, eu vou ficar dormindo até as 9 e a hora que eu levantar, Deus vai me ajudar. Não, Deus ajuda quem sai de madruga, por quê? Porque tu tá trabalhando, Deus tá te ajudando, mas tu tá plantando. Certo. Então é muito isso assim, não só a nossa região, Santa Rosa, como eu falei, um dos melhores agentes do Brasil, em Santa Rosa. Aí tu pensa, meu Deus, aquela cidadezinha. Por quê? Porque as pessoas se dedicam e trabalham. E elas não estão nem aí de se comparar com São Paulo, com Rio, com Porto Alegre. Então, eu acho muito importante isso, assim, as pessoas se derem conta de que não é onde elas estão, é o que elas estão fazendo, como que as ferramentas que elas têm. Né? Eu sigo o Joel J, assim, é um guru para mim, e algumas outras pessoas incríveis que eu sigo. Eu sou muito do que eu sou, se eu sou, né, se eu tenho coisas boas em mim, eu me inspiro muito em pessoas, e eu sigo pessoas muito inteligentes, interessantes. Ele fala, não reclama, levanta e faz, vai trabalhar, não cria problema, não fica levando problema, busca uma alternativa. Isso também aprendi com meu chefe, assim, tu tá me trazendo o quê? O problema e qual é a sugestão de solução. Não adianta vir me dizer, minha taxa é muito alta. No ABN a taxa era muito alta. Tá, e o que tu vai fazer já que tu tem uma taxa alta na mão? Eu vou trabalhar, vou ser rápida, vou pedir documentação mais rápido, vou armar estratégia. O que tu tem na mão é com o que tu vai ter que trabalhar. E tu vai conseguir fazer. Eu trabalhei em bancos diferentes, né, Moisés? E eu e a minha equipe, as pessoas que trabalhavam comigo, sempre conseguimos nos destacar. A gente não é melhor que os outros, mas a gente deve se dedicar mais, porque se a gente está colhendo, a nossa colheita está sendo boa, provavelmente seja por isso, né? Sem dúvida. Bacana, eu tive uma conversa inspiradora aí contigo, ouvindo a tua história, ouvindo o começo, o decorrer disso tudo, né? Estou muito feliz. Temos mais uma série de ensinamentos nesse episódio aqui. Eu gostaria de passar a palavra para te despedir, então, do pessoal, né? Tinha alguma dica aí para aquela mulher que às vezes está lá, não sei se vai dar certo, tenho que ver. Então, tô contigo aí. Falando de mulheres, né, Moisés, assim, acreditar. Não é a Mônica só, porque eu sei que tem pessoas que gostam de mim, que me conhecem, que se inspiram em mim. Mas eu me inspiro em outras pessoas também. Então, assim, eu consegui crescer, porque eu trabalhei muito, eu estudei muito, eu procuro estar com pessoas boas, né? Eu sou muito espiritualizada, eu estudo, eu leio muito sobre isso também. Então, assim, procura ser uma pessoa boa e trabalhar muito. Trabalhar. Seja exemplo, independente se o teu grupo é pequeno. Meu grupo são 3 mulheres, ou é tu e a tua filha, ou é tu e um vizinho, uma vizinha. Seja exemplo. Faça muito bem feito o que tu for fazer. Independente do que tu for fazer, te parece ser simples. Mas, normalmente, tem alguém olhando. E ser exemplo. Né? Tanto para a mulher quanto para as pessoas daqui do interior. Vamos ser exemplo, tem gente vendo, e a gente precisa que essas pessoas que estão vindo depois da gente se inspirem na gente, sejam melhores ainda do que a gente é. Tá certo. Tá bom. Bem. Eu sempre te disse, sempre digo para vocês, acompanhe o Escuceucast, a gente sempre tem um assunto legal com um convidado especial.
Fica ligado, curte, compartilha, comenta esse conteúdo com a Mônica, os outros tantos conteúdos que a gente produz e disponibiliza estão à disposição de todos, mas você pode compartilhar com essas pessoas. Até o próximo Escuta Seu Cast.